Ei pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com os vídeos no canal da Fabi Tostes e muita gente me pergunta, né, por que que eu me tornei jornalista e por que eu gosto tanto de política. E o que acontece é que ao longo da nossa vida a gente tem muitas referências e a minha principal referência vem de casa, com o meu pai. Meu pai é o meu Forrest Gump. Para quem é da minha geração sabe que é um contador de histórias. E a gente cresceu ouvindo ele contando histórias, tanto da roça onde ele morava, quanto das suas aventuras como carteiro e também sobre política. E hoje eu vou falar um pouquinho com ele e você vai conhecer um pouquinho dessas histórias também. Vem comigo! Esse aqui é meu pai, Regino Dantas de Souza, 88 anos, de Itabuna. Ele vai falar um pouquinho da história dele. A gente veio aqui de Ilhéus, verdade. Ai, que burra, dá zero pra ela. E ele vai falar um pouquinho da história dele hoje, né, pai? Com certeza. Você nasceu onde, pai? Eu nasci numa fazenda de cacau. O nome da fazenda era Fazenda Alto do Bom Jesus. Meu pai era devoto de Bom Jesus da Lapa. Tive mais de 16 irmãos. E meu pai chamava-se Leôncio José de Souza e Maria Dantas de Souza era minha mãe. Eu sou o penúltimo de todo esse pessoal. Quando novo, garoto ainda, era de fazer mandados. Ia para um lugarejo chamado Banco Central para fazer compras já com 10, 12 anos de idade. Entrei para a escola com 10 anos, mas já sabia fazer as 4 operações. De matemática, né? Estudei com um professor chamado José Alves da Mata Júnior, cujo apelido era CUT, até o 3º ano. No 4º ano, eu fui transferido para Itabuna, onde estudei na Escola General Osório. No 3º, 4º e 5º ano primário. Sendo que no último ano primário, eu fui o primeiro da classe. Tudo 10, distinção e louvor. Depois dessa escola, eu trabalhei no comércio. Trabalhei um ano no balcão de uma loja de tecido. Estudei à noite numa escola do professor Chalupe. E entre 40 alunos, eu fui o primeiro da classe. Então, quando nós éramos pequenos, eu e meu irmão, meu pai contava umas histórias de assombração para a gente poder dormir. Ele achava que a gente ia dormir, mas a gente não conseguia dormir de medo. Pai, como é que era aquela história lá do cachorro que ficava uivando no caminho? Como eu era o mais novo da família, todo lugar que minha mãe ia, nas fazendas, né, na vizinhança, ela me levava. E ela era devota das almas. Todas as 18 horas ela rezava as almas. Certa ocasião, vinha eu, ela e o cachorrinho. Aí o cachorro começou a gritar. Gritar como? Como se tivesse levado uma pedrada. Como que ele fazia, o cachorrinho? Você gritava direitinho? Gritava, quen, 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 quen. Aí nós olhamos para um lado e para o outro e não vimos nada. Só que minha mãe lembrou que naquela hora era hora de rezar para as almas. Então é um tipo de um aviso que as almas estavam dando para minha mãe lembrar que tinha que rezar para elas. E aí você contava essa história pra gente poder dormir? E a gente não dormia, porque então, a gente ficava com medo. História para aqui, para o Rafael e Fabiana, para eles dormirem, né? Tinha história também de um cidadão que ele enterrava dinheiro. E quando morria, vinha escolher uma pessoa para ir pegar aquele dinheiro. Só que tinha que ser às 18 horas. Alguns iam, mas não conseguiam. Porque naquele momento dava um vendaval, uma árvore querendo cair, um tipo de assombração, o pessoal se assustava e ia embora e não conseguia tirar aquele dinheiro. Era a história que o povo contava, né? Tinha também a história de, às vezes, vizinhos que se transformavam em lobisomem. Tinha isso lá? Tinha também. Na roça? E como é que era? O cara saía, daí a pouco viu-se um barulho uivado. Quem tinha entrado naquela vereda, naquela fazenda, era aquele cidadão. Depois de um certo tempo ele voltava ao normal, né? Ninguém via mais nada, ninguém encontrava esse lobisomem. Mas você já chegou a ver, pai? Não cheguei a ver lobisomem. Mas o pessoal acreditava, né? O pessoal acreditava que tinha lobisomem, né? A história dos seus irmãos, do casamento, que eles invadiram um casamento. Ah, sim. Eu sou mais novo de todos os irmãos homens. Meus irmãos rapazes
Cada um tinha um cavalo bonito, um arreio muito bonito, e todos eles usavam terno de linho. Era comum ter 3, 4 ternos de linho. Sempre tinha casamento de filha de fazendeiro, e uma certa ocasião eles não foram convidados num casamento, e eles cismaram de ir nesse casamento. Aí chegaram lá, eles quisiam entrar sem ser convidados, e aí saiu um quebra-quebra. Meu irmão tomou um soco no rosto que quebrou o Ray-Ban dele. Qual, né? dos irmãos? O Leôncio José Souza. O Diomedes foi também, foi o Zé Dantas e foi o Luiz também. No dia seguinte chegou na minha casa, a gente chamava inspetor de quarteirão. Ele vinha montado num cavalo, às vezes de pé descalço, com espora, e trazer a intimação que era para meus irmãos comparecer naquela delegacia. Meu pai segurou a intimação do de menor, que era o Zé Dantas, que tinha 17 anos, e os demais, ele disse, agora a responsabilidade é deles. Como meu pai tinha outra fazenda de cacau, eles arriaram os animais e foram para outra fazenda e a intimação não valeu nada. Ficou por isso mesmo? Tudo ficou por isso mesmo. Tá? E depois que eu terminei meu curso primário em Itabuna, eu fui para São Paulo, porque eu estava com vontade de ser militar da aeronáutica, né? Uhum. Tanto é que eu fui soldado da aeronáutica no Parque de Aeronáutica em São Paulo, lá no bairro de Santana, que até hoje tem lá o Parque de Aeronáutica, né? Eu fui para a base aérea de Cumbica e foi escolhido 147 e eu estava no meio desse 147. Eu era o 119. Que ano que foi isso? 1952. Eu servi de maio de 1952 a abril de 1953. Nessa ocasião eu prestei um concurso para o Correio, mas eu não queria morar mais em São Paulo e fui embora para Itabuna. Estava com algum dinheiro no bolso, eu tinha trabalhado numa metalúrgica 1 ano e meio, e lá em Itabuna eu rasguei 2 telegramas do meu irmão dizendo que eu tinha passado no concurso, que eu não queria mais voltar para São Paulo. No terceiro telegrama, um cidadão chamado Augusto, da agência de Itabuna, disse, rapaz, vá que é emprego público. Eu disse, mas não quero morar mais em São Paulo. Ele disse, você consegue uma transferência, uma permuta. E isso aconteceu. Eu fui para São Paulo, tomei posse, e depois eu fiz a permuta e vim para Itabuna, trabalhar com carteiro. Antes de ir para Itabuna, cheguei a ser carteiro do ex-presidente Washington Luiz Pereira de Souza. Foi quando isso? Isso foi final de 1956. Ele já era ex-presidente, né? Ele já era ex-presidente. Ele morava na rua Adoc Lobo, em 1327, uma travessa da Avenida Paulista. Ele morava na parte mais baixa, né? A casa terra muito grande. E eu passava lá por umas 10 horas e estava com a filha tomando sol, meio trêmulo, né? Bem alto, né? Toda segunda-feira eu levava para ele o jornal Estadão de São Paulo, né? E eu fui carteiro do ex-presidente que muitos não conheceram, mas eu conheci de perto. Washington Luiz Pereira de Souza. E ele recebia muita carta? Recebia bastante cartas, jornais, né? Ele veio a falecer em 1957. E nesse tempo que você estava em São Paulo, você viu outras coisas, né, do cenário político, né, pai? Não, na época, em 1954, eu estava trabalhando numa metalúrgica paulista, fazia aqueles fogões Cosmopolita, e eu acredito que já não existe mais essa marca. Eu vi de perto Getúlio Vargas, que era 4º centenário de São Paulo, 25 de janeiro de 1954. Eu estava no Vale do Anhangabaú, e Getúlio passou no carro aberto, dando a mão para o pessoal, cumprimentando, ele tinha maneira de cumprimentar. E eu vi de perto, a distância de menos de 100 metros, Getúlio Vargas, né? Você gostava da política de Getúlio? Para mim foi o homem que criou as leis trabalhistas que dão garantia ao cidadão brasileiro até hoje. Apesar de que alguns presidentes já remendaram a lei, né? Como o ex-presidente Temer, né? E também esfacelada, mas ainda tem alguma garantia dada pelo presidente Getúlio Vargas. Você também chegou a conhecer Ulisses, né, pai? Ah, Ulisses Guimarães. Isso. Ulisses Guimarães foi considerado
o pai Constituinte? da Constituinte. Ele tinha a mão tão macia que parecia uma luva. E a minha esposa tem até hoje um livro autografado por ele, né? E foi de quando? Eu acredito que foi década de 80, não lembro a data exata. Né? Nessa época você ainda era carteiro? Você foi quantos anos carteiro? Eu fui carteiro de 16 anos. Mas ao todo você trabalhou no Correio? Eu trabalhei no Correio 45 anos. Depois eu fiquei interno, o Correio passou a empresa, né? A empresa, os militares do golpe, né? Uns dizem que não foi golpe, mas foi golpe militar em 64. Passou a empresa. Aqueles funcionários que tinham uma boa ficha foram convidados a ficar. E eu me incluí nesse pessoal e ainda passei 16 anos recontratado. Eu fiz vários cursos, de carteira eu passei a supervisor, depois técnico. Eu entrei no Correio em 14 de maio de 1955 e deixei o Correio no dia 31 de maio de 2000. Ou seja, 45 anos. Né? 45 Eu acho que anos. sim, não sou tão boa assim de matemática. Pai, você trabalhou durante a ditadura, né? Com certeza. E como é que foi? Você disse que chegou o momento a ser perseguido porque você vendia relógio? Olha, como o salário era baixo no Correio, todo mundo vendia alguma coisa para se virar. Eu fazia rifa e também vendia relógio, que outros colegas traziam. E depois que os militares tomaram o poder, eu fui perseguido. Assim, a minha esposa Isabel ser chamada para depor contra mim, mas ela negou tudo, né? E Só porque você vendia relógio? Vendia para ter meu orçamento. Pai, como carteiro, você passou muito perrengue, já levou corrida de cachorro, já teve que enfrentar uma situação difícil? Uma ocasião, eu tive que fechar, eu entrava, que a caixinha do Correio era pelo lado de dentro do portão, eu tive que fechar o portão rápido, senão um cachorro me pegava, o bulldog, né? Ixi. Em outra ocasião, eu tomei uma bocada de um cachorro, porque o outro veio latindo e o outro não ia morder, mas ele, para fazer presença, ele voou. Eu fiquei mais chateado porque as cartas caíram no chão e tive que colecionar todas as correspondências. E já estava tudo organizado certinho, né? A certa ocasião, quando eu fiquei interno, eu fiquei 2 anos interno aprendendo a divisão, eu fazia 6 horas, porque eu era funcionário público, e eu trabalhei como office boy de uma empresa para fazer manutenção de ar-condicionado. E eu levava as duplicatas para eles pagarem. Em uma ocasião, eu tinha uma duplicata no prédio da Pirani, que pegou fogo. E eu, naquele dia, eu matei a passagem por ali, passei por fora, aí vi que, acho que foi um milagre, foi Deus que me ajudou. Um livramento, né? Porque era justamente quando pegou fogo, era o horário que eu ia passar lá para entregar, né? De longe eu vi o prédio pegando fogo e o pessoal saindo lá pelo teto. Mas você não foi, então, no horário entregar? Não, eu deixei para o dia seguinte. Se eu fosse, mesmo, né? Foi Deus que me ajudou, que eu podia não estar aqui falando hoje. E a história do que você viu Lula ser preso? Eu estava passando para fazer um saque numa agência que era dentro da Estação Júlio Prestes, da São Paulo. E, se não me foge a memória, nós estávamos recebendo pela Caixa Econômica Federal. E o DOPS é quase encostado, questão de máximo 50 metros. Quando eu saí da estação da agência, parou um carrão, naquele tempo chamava C14, umas peruas. E o DOPS, foi o delegado Carrasco Fleury, ele trabalhava ali. Naquele instante que eu ia passando, Lula desceu desse carro e foi preso. Aí eu pensei com meus botões, vou desaparecer com o Lula. Mas acontece que Lula, naquela época, ele não era político. Ele era mais um líder sindical. Ele só provocava greve para aumento salarial. Só que também os militares não queriam saber de greve. E eu, depois de, se não me foge a memória, 20 dias, Lula foi solto. Mas eu vi com os meus olhos Lula descer do carrão e entrar no DOPS. Como que você está vendo a política hoje? Qual a sua opinião sobre a política do jeito que está hoje? Olha, a política hoje é como diz os antigos,
é uma marmelada, né? Hoje o cidadão é contra aquele candidato, amanhã está aliado na mesma chapa para disputar a eleição. E a política ficou sem noção, né? Cada um procura seu interesse, né? E não o interesse do povo, né? Não é interesse do povo. Você acha que tem jeito de melhorar aí nas próximas eleições, 2022? Olha, Nesse ano já, né? pelas previsões, quem deve voltar aí é o Lula, né? Agora, não sei como será o governo dele, porque vai encontrar muita barreira contra ele. Muita resistência? Muita resistência. Não sei se ele fará o mesmo governo que fez nos 2 primeiros mandatos que ele fez anteriormente. Ah, e você que tem acompanhado aí a política há muito tempo, né? Embora você nunca tenha sido filiado a nenhum partido, mas você acompanha, você ensinou pra gente que a saída é pela política, né? Fazer uma boa política, bons políticos, democracia. Como é que você está vendo hoje essa situação de polarização, de ódio, pessoas que querem exterminar a outra porque pensam diferente? É muito diferente, né, da época que você tinha, tipo, a minha idade e que você acompanhava mais de perto. Com certeza. Hoje reina muito ódio e muito... A palavra até que eu não entendia, mas vim entender, fake news, né? Ou seja, a eleição passada foi praticamente um dos vitoriosos na base da fake news. Ou seja, mentira, né? Mas dá para ter esperança ainda na política, você acha? Olha, tem pessoas boas na política ainda? Ainda tem muita gente boa. Muita gente boa. Eu acredito que há esperança, sim. Há esperança de melhoria, né? O que o próximo presidente tem que fazer para melhorar a situação dos brasileiros? Olha, primeiro a partir pela economia, né? Porque hoje o cidadão que ele ganha, muitos não estão mais comendo carne, porque o custo de vida está muito elevado, né? O principal do país seria a economia. Que político que você acha que já passou, que deixou um bom legado, um bom exemplo, uma boa história, que fez bons feitos, vivo ou morto? Quem que você acha que foi um bom político brasileiro? Olha, eu vou começar com Ulisses Guimarães, Mário Covas em São Paulo, né? Juscelino, apesar de muita crítica, foi um grande presidente, né? Fez uma capital. Leonel Brizola, um grande político. Leonel Brizola, inclusive eu cheguei a ser brizolista, não me filiei ao partido dele, que é o PDT, mas era brizolista de carteirinha, porque ele enfrentou tudo e todos para fazer prevalecer a democracia, foi dando a posse de João Goulart. Só que na segunda, quando veio o golpe militar, ele não teve mais condições nem apoio, ele teve que sair do país. Segundo disse, eu até vestido de mulher. É mesmo? Mas eu era brizolista roxo. E que recado você quer deixar para essas próximas gerações que vão votar, vão também se colocar à disposição para ajudar o país? Você que é uma pessoa bem vivida, experiente. Olha, para começar, o eleitor tem que procurar saber a vida pregressa do político, né? Não trocar seu voto por R$15. Uma ocasião eu vi uma mulher no ponto de ônibus dizendo que por R$15 ela vendia o voto. E não votar por interesse, votar pelo programa de governo que aquele político vai apresentar. Só assim nós teremos uma melhoria nesse país. Esse país tem tudo para ser uma das maiores potências do mundo. Você tem esperança? Tenho esperança, tá? Bom. Esse é meu recado que eu deixo para esse pessoal novo que vai enfrentar a próxima eleição agora em 2022. Saibam votar para poder termos um bom governo administrando esse grande e belo país que é o nosso país. E aí, gostaram? Isso aqui foi só uma pequena parte de todas as histórias que meu pai tem para contar.
Nós crescemos com ele contando essas histórias de quando ele era jovem lá na roça, depois quando ele foi carteiro em São Paulo, quando ele voltou para Bahia e agora aqui em Vitória do Espírito Santo. É uma enciclopédia viva e eu tenho muito orgulho de ter o meu pai sendo essa história viva para mim, que me inspira muito. Espero que vocês tenham gostado e em breve nós vamos fazer outras coisas, outras histórias do Seu Regino, trazer aqui para o canal. Se você gostou, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você gosta, se inscreve aqui no canal também e ative o sininho para os próximos vídeos, ok? Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. Pai, quando sua perna fica boa, o que a gente vai fazer? Dançar um forró. Que forró? Mandacaru, quando for morar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Quando a menina enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E a gente vai dançar um forrozinho lá em Caruaru, né? Com certeza. Com os poderes de Deus. Amém.